Estados Unidos afirmam que a diplomacia com o Irã ainda avança. Autoridades dos dois lados indicam que um acordo final ainda é possível, mas há detalhes pendentes e a aprovação da liderança suprema do Irã ainda não ocorreu. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que há uma estrutura viável, mas alerta que as negociações seguem em andamento e não estão concluídas. Ainda estamos no meio do processo. Como disse, esperávamos novidades ontem à noite, talvez hoje, mas não daria muita importância. Leva um tempo para obter resposta. Então, temos o que eu considero algo bastante sólido na mesa em relação à capacidade deles de abrir os estreitos, manter os estreitos abertos e entrar em uma negociação concreta, significativa e com prazo definido sobre as questões nucleares. Espero que consigamos. Há muito apoio no Golfo. Os comentários surgem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedir publicamente que os negociadores não se apressassem, apesar de sugestões de que Washington e Teherã estariam próximos de um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz e reduzir tensões regionais. O Irã, no entanto, está minimizando as expectativas de um acordo iminente. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que houve avanços nas negociações, mas reforça que o foco segue em encerrar o conflito, não no programa nuclear iraniano. O foco das negociações é encerrar a guerra, e neste momento não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas do outro lado do mundo. Estamos realizando nosso trabalho no campo, vendo a realidade como ela é, independentemente das percepções e narrativas do outro lado. Autoridades iranianas afirmam que só discutirão o programa nuclear após o fim das sanções e a liberação dos ativos congelados, em um processo de negociação de 60 dias. Enquanto isso, avaliações de inteligência dos Estados Unidos, citadas pela CBS News, indicaram que um dos principais entraves nas negociações pode ser a comunicação interna do Irã. Relatórios afirmam que o líder supremo está em local secreto sob forte segurança, comunicando-se por rede de mensageiros, o que teria atrasado respostas de Teherã. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que até figuras iranianas de alto escalão têm dificuldade em transmitir mensagens rapidamente pelo sistema, dificultando a finalização do acordo base. Por enquanto, autoridades de ambos os lados parecem concordar em uma coisa: as negociações continuam, mas um acordo final ainda não está garantido. E agora para o homem que personifica o otimismo, nosso correspondente sénior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que está ao vivo de Washington. Mike agora relata que Trump está desacelerando as coisas. Qual é a situação? Ainda pode dar errado? Acho que sim. Sabe, Eli, acho que já passamos do ponto de falar com otimismo. É uma sensação, e as sensações não importam neste momento, porque quantas vezes já ouvimos o governo Trump, e escute, é uma tática de negociação. Claro, o otimismo pode ser saudável, mas já ouvimos isso umas 4 ou 5 vezes desde que a guerra começou. Ei, estamos perto, está ao nosso alcance, faltando apenas alguns detalhes. E o que acontece toda vez? Voltamos à estaca zero mais uma vez e descobrimos que sempre havia enormes abismos entre as partes. Então, acho que é hora de moderar esse discurso otimista. Vamos lidar com a realidade. Os iranianos exigem muito dinheiro apenas para negociar sobre seu programa nuclear, mantendo a posição de não atender ao que os Estados Unidos realmente desejam. O Estreito de Hormuz também é uma questão extremamente complicada neste momento. Não parece que os iranianos estejam dispostos a abrir mão do controle total sobre isso. Talvez eles criem um sistema de pedágio ou façam algo em conjunto com os omanitas, mas não parece que vão voltar ao que era há poucos meses. Essas são as duas principais questões, não são pontos de impasse. Essas questões não podem ser contornadas e são os dois pontos cruciais nas negociações atuais. E parece, mais uma vez, que ainda estamos muito distantes em relação ao que cada lado está disposto a ceder. Então vamos moderar, eu acho, esse discurso otimista, lidar com a realidade da situação e entender que ambos os lados ainda estão bastante distantes em relação ao que estão dispostos a ceder no momento e onde ainda mantêm seus limites inegociáveis. Certo, mas falando em distanciamento, Netanyahu admite, em particular, que tem muito pouca influência sobre o presidente Trump.
Isso, de acordo com a mídia israelense, Washington realmente não está atendendo as ligações dele no momento? Bem, veja, esse é apenas um relatório, e já vimos esse tipo de conversa antes também. Existe um histórico da mídia noticiando que há tensão entre os dois, ou que há falta de comunicação, ou que Trump rompeu com Netanyahu, apenas para descobrir uma semana depois que tudo estava coordenado o tempo todo. Não dou muita importância para um relatório ou outro sobre essa tensão. Isso também pode, aliás, ser usado como uma tática do outro lado para o primeiro-ministro dizer: olha, eu realmente não tinha controle desde o início, então quaisquer concessões que eu precisei fazer, na verdade não foi uma escolha minha mesmo. Isso também lhe garante proteção política junto à sua coalizão. Esse discurso pode funcionar para ambos os lados. Acho que a verdade está no meio. O presidente Trump continuará sendo ele mesmo. No final das contas, ele vai tomar decisões por conta própria. Ele vai levar em consideração o interesse de todo mundo? Claro, assim como faria com o primeiro-ministro Netanyahu, ele vai levar em consideração os interesses dos países do Golfo também. Os sauditas, os emirados, os bahrenitas do mundo, os kuwaitianos e, claro, os qatarianos. Geralmente para pior do que para melhor. Mas isso não significa, no final das contas, que todo mundo está rompido com ele e que só ele está pensando na situação. Ele está levando em consideração, mas no final o presidente Trump é quem vai tomar essas decisões. E eu acho que esse tem sido o ponto principal o tempo todo. Independentemente de um relacionamento pessoal com o primeiro-ministro Netanyahu, seja ele caloroso, frio ou qualquer coisa entre esses extremos. Tudo bem, Mike Wagenheim, não vá muito longe porque vamos voltar a falar com você mais tarde no programa. Mas, por enquanto, muito obrigada por isso. Mike, é um prazer receber no estúdio o analista de segurança Jonathan Regev e nosso correspondente sénior do Oriente Médio, Ariel Oceran. Obrigada por estarem connosco. Bem, vamos precisar de mais do que uma colher de açúcar para fazer esse remédio descer, não é mesmo, Jonathan? Parece que sim. Os relatórios estão deixando as autoridades israelenses insatisfeitos. Os relatórios estão corretos ou não? Acabamos de ouvir, mas não sabemos se são verdadeiros. E, novamente, estou dizendo que isso é algo que para os oficiais israelenses é desconfortável, para dizer o mínimo. Primeiro porque, novamente, estou dizendo, e temos que repetir isso várias vezes, se isso for correto, já estaremos vendo isso na prática. Os israelenses acordam todas as manhãs nos últimos dias descobrindo que um soldado foi morto por um drone explosivo. E a resposta israelense, existe uma resposta, mas está longe de ser a que Israel gostaria de dar. Longe da resposta que Israel gostaria de dar, simplesmente porque está de mãos atadas. E se esse também for o caso do Irã, o Irã talvez possa conseguir muito dinheiro, renovar sua economia, renovar todo o seu programa balístico. Ainda não sabemos o futuro do programa nuclear. Como diz o presidente, vamos aguardar. Tudo está acontecendo e Israel nada pode fazer. Então, não há dúvida de que o presidente Trump é um amigo muito próximo do Estado de Israel. Mas isso também é um exemplo de como os interesses de Israel são basicamente controlados do exterior. Sim, não necessariamente alinhados, embora, novamente, seja uma amizade forte e sólida. Mas antes de falarmos sobre o que vai acontecer, os poderosos já estão em ação. Ariel, o principal negociador iraniano está a caminho de Doha, vindo do Paquistão. Vamos esclarecer as coisas. O que está acontecendo na prática? Então, estamos vendo que, enquanto os mediadores paquistaneses estão na China em uma visita de alto nível, parece que os cataris mais uma vez estão tentando se posicionar como principais negociadores. Dizem que o jogo é do Paquistão, mas ele só tem papel de apoio. Claro. O papel de apoio ao receber o principal negociador do Irã, assim como o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. Agora eles estão lá para tentar avançar com esse acordo. Ainda parece haver alguns desacordos, com cada lado firme em suas próprias posições, principalmente em relação ao urânio iraniano, assim como ao aspecto financeiro, ou seja, quanto dos fundos do Irã será liberado. Mas nós estamos, e para esse fim, espera-se que parte dos fundos iranianos congelados que serão liberados
venha do Catar. É por isso que o chefe do Banco Central iraniano também faz parte desta visita. E isso também explica o motivo. O Catar bem, É dinheiro iraniano. Está congelado e retido no Catar. E se olharmos para um relatório dos últimos minutos na Al-Hadat da Arábia Saudita, eles estão dizendo que conseguiram a versão final do memorando de acordo. Agora, você disse que isso precisa ser encarado com uma colherada de açúcar e com alguns grãos de sal a mais. Porque o que estamos vendo aqui é que estamos falando sobre uma extensão de 60 dias do cessar-fogo, durante os quais a questão nuclear será discutida. Um descongelamento parcial dos fundos iranianos, a abertura completa do Estreito de Hormuz. Mas, novamente, isso é muito vago em relação, ou até diria ausente de detalhes, em relação ao programa nuclear, o que deixaria muitos aqui em Jerusalém mais inquietos. Bem, Jonathan, existe uma diferença fundamental entre o estado de espírito de maximizar o lucro e o de minimizar os danos. Se formos fazer algum tipo de controle de danos, por assim dizer, quando se trata dos objetivos israelenses, no dia do lançamento dessa campanha, o que foi alcançado, o que não foi? E quais garantias de segurança Israel vai precisar agora para garantir que sua situação não piore? Então, primeiro, conquistas foram alcançadas no Irã, no Líbano, em todos os aspectos, conquistas foram obtidas. Não há dúvida sobre isso. O problema é o que foi alcançado e o que se prometeu alcançar. Voltando, vamos voltar um ano atrás, até o final de junho do ano passado. Naquela época, foi prometido aos israelenses que a campanha fez o Irã retroceder anos e anos e que Israel teve grandes conquistas e que o Irã não seria mais capaz de ameaçar o Estado de Israel novamente. Foram necessários 8 meses para outra guerra começar, mostrando que as conquistas prometidas não existiam. Isso não significa que não houve conquistas, mas o que foi prometido claramente não estava lá. E agora, de novo, isso é verdade para o Irã e é verdade para o Líbano. Vamos me concentrar no Líbano porque isso é algo que os moradores das comunidades do norte estão sentindo todos os dias, 5 ou 6 vezes por dia, às vezes até 10 vezes por dia. Agora, o Hezbollah está consideravelmente mais fraco do que há 3 anos? Com certeza, não há dúvida disso. De um exército terrorista que é capaz de colocar todo o Estado de Israel quase sob uma ameaça existencial. Essa é uma organização que agora é uma grande ameaça. Mas não vamos enganar. Os moradores das comunidades do norte, não nos enganemos. Eles se foram? Absolutamente não. Mas também não vamos nos enganar. Esses drones que atualmente estão mirando apenas nos chamados soldados, se o Hezbollah quiser, poderiam facilmente atingir áreas residenciais israelenses. Com certeza. Há 1 ano e meio, no primeiro cessar-fogo, prometeram aos israelenses que a ameaça do Hezbollah havia acabado e incentivaram os moradores a voltar. Mas agora revivem tudo isso. Então, novamente, não há dúvida de que conquistas foram feitas, mas isso está longe das promessas que foram feitas. E esse é o principal problema, eu acho, que causa tanta decepção e frustração entre os israelenses e os tomadores de decisão. Se eu puder acrescentar brevemente a ótima análise de Jonathan, só vou observar que vimos isso ao longo desses 2 anos e meio. Vimos conquistas táticas, seja em Gaza, no Líbano, No Irã. novamente no Líbano, novamente no Irã, mas elas não se traduzem em resultados estratégicos que beneficiem Israel a longo prazo. E esse curso de ação é insustentável. Israel não pode continuar se envolvendo nessas rodadas onde tem a vantagem tática, mas, no final das contas, estrategicamente, não só não alcança seus objetivos, mas, na verdade, se olharmos para a nova realidade estratégica que está surgindo na região do Golfo, o Irã agora tem a vantagem depois de ter sofrido os avanços táticos de Israel. E, portanto, é preciso conectar essas duas trajetórias, que os avanços táticos de Israel também sejam traduzidos em conquistas estratégicas. E, infelizmente,
e mais de uma frente não vimos isso se materializar. Sim, e não perder não é necessariamente vencer, e vice-versa. Para o Irã, Sim, isso faz parte do problema, pois as duas escalas não são iguais. com certeza. Certo. Ariel Ozeran, você continua conosco. Jonathan Regev, muito obrigada pela sua análise.